O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, e este é o Lado B do Rio 278, chegando no seu feed. O time mais uma vez está desfalcado, né? A data FIFA prejudica todos os times do Brasil, né? O Lado B, como um time que disputa os principais campeonatos de podcast, né? Acaba sempre prejudicado. Fagner Torres, que é o nosso caixeiro viajante, né? Tá no hemisfério norte. É, verdade. Tá desbravando o Brasil a trabalho, não está conosco, mas a gente tem a volta da Luara Ramos via internet e o Daniel Soares, como você já ouviu aí, recuperado da gripe, 100% aqui comigo no Sauí. Luara, bem-vinda de volta. Queria que você contasse pra gente, essa semana teve um evento de comunicadores populares, né, aí no Espírito Santo. Queria que você falasse um pouco pra gente como é que foi o evento, enfim, que consistiu, quem estava lá com você. Você que acabou nos representando de certa forma, né, lá nesse evento, lá aí no Espírito Santo. Queria que você falasse um pouco como é que foi. Boa noite. Olá, Caio, Daniel, quem está nos ouvindo. Então, entre os dias 22 e 23, né, tá rolando ainda, começou, a gente está gravando na quinta, então começou hoje, vai até amanhã, o primeiro encontro capixaba de comunicadores e ativistas digitais. Está sendo promovido pelo Sindipetro ES, em parceria com a Pulso, que é uma agência de conteúdo aqui muito ligada às lutas, causas. E está muito bacana porque está reunindo muita gente boa. Aí eu vou, além de mim, tá reunindo muita gente bacana, assim, que pensa a comunicação, que faz isso. Então, hoje, por exemplo, já encontrei o pessoal da Central 3 lá, a Domênica, o Cristiano, do Medo e Delírio. Tá rolando oficinas também, então tem o pessoal do YouTube, tem o pessoal do TikTok. Vou citar nomes, porque eu acho que é legal que mais pessoas espalham aí a palavra, né? Então, Laura Sabino, Humberto Matos, Carolina Sardá, pessoal local aqui também, Vitor Magnoni do Parcial, que é tipo um sensacionalista que a gente tem aqui do Espírito Santo. Então, já era uma ideia, a gente vem conversando, eu estava conversando com o Lu e a Mirella da PUSC também ouvem o lado B, e a gente falando dessa importância, né, de descentralizar um pouco, perceber quem que faz comunicação aqui, e aí também dos sindicatos, né, eu estive lá com o pessoal do Sintec-TS, né, os trabalhadores dos Correios aqui do Espírito Santo, e pensar também como é que a gente atualiza, moderniza a comunicação sindical, porque desde o início da comunicação popular, né, feita no Brasil, aqui a comunicação sindical esteve andando ali, mas realmente a gente precisa colocar as pessoas em contato. Acho que mais até do que falar, acho que nós já entendemos que não basta só falar, mas criar mesmo essa comunidade, o que a gente tem chamado de ecossistema de comunicação. Então, está sendo muito legal. Assim como foi o encontro, né, que eu tive ano passado lá, promovido pela Fundação Radisbol, é muito legal encontrar as pessoas, saca, Caio? Porque acho que Sim. Principalmente depois da pandemia, não só com essa coisa do presencial, mas a gente entender que, mais do que nunca, as ruas e as redes, né, e esse é o nome do encontro, né, ruas e redes, elas não se confundem, elas se completam, né, não é uma e outra, são as duas o tempo inteiro. Então, estar ali em contato com as pessoas, poder circular, trocar ideia, trocar contato, falar por que nós vamos fazer junto, ou dá para fazer isso aqui, ou então vi isso aqui, me interessei, acho que a gente pode trocar uma ideia sobre tal assunto, convidar a galera aqui para o lado B também. Tem sido o grande tom, né, desse primeiro dia. Amanhã ainda vai rolar mais um dia inteiro de debates, e eu acho que é perceber que não se esgota, né? Comunicação, ela está sempre ali como um ponto. A gente falou hoje, por exemplo, a primeira mesa do dia foi muito sobre o PL das fake news, que nós já discutimos aqui no lado B, tem muito conteúdo para poder balizar esse debate, mas é sempre bom estar ouvindo mais pessoas. Então, gente que eu não conhecia e está ali, representante da Secretaria de Comunicação Digital ali do governo, né? Também que é uma coisa nova agora, pensando em governança da internet, mas pensando também em um governo como esse, que é progressista, mas que tem seus desafios, que a gente vai precisar tensionar agora. E eu acho que também desses papéis, né?
Porque a gente que faz aqui o lado B já tinha debatido isso ano passado, depois das eleições e tá. E agora que a gente vai virar essa chave, né? O lado B nasceu, né, como essa oposição, essa comunicação alternativa de oposição ao governo golpista ali do Michel Temer, depois ao governo genocida de Bolsonaro, e agora que a gente tem um governo progressista que não é exatamente de esquerda, mas que precisa ser, como é que é essa comunicação, qual que é o papel de cada um? Acho que esse também é a minha grande dúvida, é o que eu tenho colocado ali para os participantes juntos também, de qual que é o papel de cada um, a gente precisa diferenciar, né, das entidades sindicais, do militante, do ativista ali da internet, e também que precisa, ao mesmo tempo que de defender algumas pautas desse governo, também tensioná-lo à esquerda como a gente quer. Acho que esse é um grande debate que precisa ser feito, hein? Precisa ser amadurecido para a gente não recair em alguns erros, né? Então, esses são alguns pontos que eu posso trazer para vocês. Acho que a gente ainda vai falar de comunicação no programa de hoje, Hoje bastante. mas é um primeiro boa noite aí. O pessoal da Pulso, nossos parceiros informais, digamos assim, pelo menos por enquanto informais, a gente também conversa bastante com eles sobre projetos, enfim, pensando muito em como que a gente pode se fortalecer mesmo entre nós, né? Eles são especializados em comunicação sindical, causas políticas, marketing político, enfim, são pessoas que estão ali do nosso lado com esse poder de unir, exatamente como a Laura falou, os movimentos, as organizações, os comunicadores que muitas vezes são independentes e tudo mais. Então, mandar um abraço, a gente está sempre conversando com o Lu e quem sabe venha novidades aí. Falei com a Mirella outro dia também, tive o prazer de conhecê-la, foi bem legal. E que bom que eles estão fazendo, e que bom também que, como a Laura disse, né, reforça aqui, a questão da saída do eixo, né, o Rio-São Paulo. Eles trataram com muita gente aqui de Rio de São Paulo, de Minas, enfim, dos estados maiores, mas você realizar um evento desse num estado que é menos falado, né, na federação e tudo mais, também fortalece a própria prática local, né? Então foi bem legal, a gente tem visto aí nas redes o evento e o próprio trabalho, né? Queria elogiar aqui em público o trabalho da Pulso. Não é publi, porque de fato a gente acompanha, eles fazem um trabalho muito legal, por exemplo, com o Sindipetro Espírito Santo também, que são nossos amigos aí nas redes, tá? Daniel, boa noite, né? Bem-vindo de volta aqui ao estúdio. A pergunta de R$1 milhão ou de $250 mil você entraria num submersível controlado por um controle de videogame se te pagassem $250 mil, mas você tirar aí da tua conta no Pix, $250 mil no Pix, você também entraria? Boa noite. Eu não tenho $250 mil pra dar no Pix, né? Mas se me pagassem $250 mil, ficaria de herança aí pra minha filha, pra minha esposa. Porque é aquela coisa, né? O risco era perceptivelmente muito alto. Mas, enfim, o pessoal tava vendendo essas viagens aí como algo corriqueiro, né? De rotina. Galera que pagou $250 mil nisso daí, pagou 250 mil como eu pago R$250 numa passagem. De ônibus e tal. Mas com essa coisa de passagem, uma passagem. Tem um cara vendendo serviço. Tipo, tem risco do ônibus bater, tem risco do avião cair? Tem. Eles encaravam o risco como um risco normal. Se for um ônibus experimental, se for um avião experimental, exatamente, exatamente. Mas aí é aquela coisa que eu tava até li por esses dias, né? Que é o Estado malvadão, que não serve pra nada, que só serve pra ganhar o imposto, né? E tirar a riqueza das pessoas. Regular é bom às vezes. Regular, né? Gostoso demais. Regular, gostoso demais, exatamente. A aviação comercial e todos os carros, os transportes que a gente anda, eles estão submetidos a regras, né? Que foram estabelecidas aí ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos, né? De aperfeiçoamento constante. E a cada acidentes acontecem, a cada acidente você renova e reformula e melhora essas regras, e tudo isso submetido a um ambiente regulado e de certificação, né? Muitas vezes feito até pelas próprias empresas, com anuência e controle do Estado, mas esse submarino ele não tinha sequer certificação das partes. A escotilha, a empresa que vendeu certificava até 1.200 metros, mas o negócio descia até quase 4.000. O titânio lá, que revestia, não tinha certificação nenhuma.
e por aí vai. E o próprio termo que eles Clube davam, Arraça, né? o próprio termo que eles davam pra pessoa assinar, que falava que tinha risco de morte, falava, Não olha nada. é um veículo experimental que não foi submetido a nenhuma certificação. E pronto, então tá aí. Ah, e na hora que deu merda, quem é que foi procurar? Foi a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Foi o Estado, não é uma empresa de foi o segurança. Estado malvadão dos Estados Unidos da América, ainda assim, Estado malvadão. Não foi uma startup de fundo de quintal. Pois é. A gente tá falando, pra quem não sabe, a gente tá falando aí desse submarino que foi Titan, da Titan, Ocean da Ocean Gate. Gate, que fazia o trabalho de levar pessoas para ver os destroços do Titanic. Acho que todo mundo já tá sabendo bastante. Repercutiu bastante nas redes, né? No Twitter essa semana foi: vocês estão rindo dos bilionários e tal. Enfim, morreu o diretor executivo da Ocean Gate, que era o piloto, né, desse submersível. O empresário com filho, um empresário paquistanês com filho, enfim, que pagou lá, né? Britânico de origem paquistanesa, baseado no Reino Não, Unido. tinha um britânico também. Não, tinha um né? britânico e o paquistanês era britânico de origem tá. paquistanesa. E o filho britânico, já nascido no Reino Unido. Sim, entendi. E tinha também, acho que a principal perda, né? Era o ex-comandante da Marinha Francesa, que era considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic, mas que também tinha uma empresa que, enfim, administrava os destroços do Titanic, alguma coisa assim que eu li por aí. E virou meme, né? E Não, aí, isso aí tem toda uma cagada, porque os destroços originais, mesmo antes do filme, era um naufrágio muito famoso. Eu sou velho o suficiente, gente, pra lembrar de como era antes do filme. e Teve alguns filmes antes. Teve alguns Titanic filmes na antes. década de 80 e tal. Antes do filme do James Cameron, aí, do Leonardo DiCaprio, da Kate Winslet, já era um naufrágio muito falado. Eu lembro que em 92, quando fez 80 anos, teve matéria lá no Fantástico, no Globo Repórter, blá blá blá, e o navio não tinha sido encontrado até 85. Ele foi encontrado em 85, e aí começou a ter uma peregrinação de missões e tal lá, de olho, tentar puxar pedaço, vender coisa e tal. E até por causa disso, foi feito um tratado internacional em 2001 para regular... Já depois do filme. Sim, zonas de escombros marinhos em águas internacionais. Então hoje existe até uma regulação internacional, só que, como o negócio lá é de antes, já tinha sido criada uma empresa, que é essa empresa que administra, entre aspas, o local do naufrágio. Então tem uma exposição em Las Vegas que é com pedaços do navio que foram retirados. Porque depois do filme, né, que a história cresceu muito mais, já era um naufrágio famoso. Cheio de gente, Já com a tecnologia gente que é bastante obcecada avançada, por isso, né? e tal, papapá. Depois do filme aumentou o interesse mundial, então chegaram a tirar um pedaço da fuselagem que hoje está em exibição em Las Vegas. Você vai lá, você paga sei lá quantos dólares e de forma muito mais segura, naturalmente, você vê um pedaço de 2 por 3 metros de um navio que naufragou em 1912 lá. Não sei qual é a graça, mas tem gente obcecada com a história. Essa que é a questão, né? É difícil de achar qual é o plot da parada, enfim. E aí gerou meme, tá? Uma parte da galera, pô, vocês estão rindo de morte, a outra parte, pô, morreu um bilionário, enfim. Sinceramente, eu lamentei um pouco por esse Estranhamente, os limites do humor que pode racismo e misoginia é quando fala de bilionário, agora não pode, tem que ter limite. Não, é isso que eu ia falar, pelo menos agora a gente sabe o limite do humor, é 3.800 metros abaixo. Ai, você foi fundo agora, hein? Ai, vai ser muito meme. Galera, enfim, a gente vai rir. Quando eu vi o negócio, eu fui me dar conta hoje, né? Tô sabendo, tô vendo, mas não tinha lido nada ainda, vi só meme. E aí quando eu vi, falei, pô, o especialista, né? Eu falei, pô, sempre quando essa palavra especialista carrega, né? Aí quando eu vi que o cara autoridade científica. Autoridade. Eu falei, o cara tinha uma ação lá que administrava. Eu falei, grana, né? Tudo grana, tudo morte, gente. De gente bilionária, né? Eu, sinceramente, não tenho empatia nenhuma. São meus inimigos de classe bilionários. E, porventura, o dono da Ocean Gate aí, se não for um bilionário, for só um milionário ou só um rico charlatão, também pra mim foda-se. Então, sinceramente, esse aí... Não, e assim, é uma falsa simetria, o pessoal coloca assim, como morte. As pessoas escolheram estar ali. Ninguém falou assim, olha, você tem que ir. Ninguém ali era refugiado tentando vida melhor. Então, peraí, e eu acho E também ninguém que ganhou tem um convite, né, Luara? Porque eles falam assim, pô, não, vou dar um convite aqui pra um estudante... Teve um jornalista que desceu ano passado da CBS. Tipo assim, não, pô, tem um convite aqui. Não, os caras pagaram uma fortuna numa empresa que, assim, se você pesquisa 10 minutinhos... Porque, assim, por exemplo, a gente tava até comparando... Desculpa te interromper, tá, Lu? Mas é só pra não perder o fio da meada. A gente tava comparando em off com o que aconteceu com a Lamia, né? Com a Chapecoense, né? O clube, por exemplo, que é responsável, inclusive tá sendo acionado como tem que ser mesmo, e os diretores do clube, etc., contratou uma empresa que
qualquer investigação melhorzinha via que era problemática, com a chancela da Conmebol, com a chancela de um monte de outros clubes, de federações. E aí tinha jornalista lá, tinha jogador de futebol. Os caras não tem nada a ver com a parada, né? Morreu. Os caras estavam trabalhando. Morreu o presidente do clube morreu e ele era responsável, mas morreu. Jornalista que foi porque a emissora queria economizar trocado. Exato. Também, mandando na delegação. Então, assim, eu comparo esse caso muito com a questão da Lamia, que era. Todo mundo via que não seguia um monte de protocolo. Uma empresa de fundo de quintal. Uma hora da merda, quase deu com o Messi, né? Que é a história clássica que o avião teve problema o avião da Argentina teve problema com o Messi. Pra descer em BH, em Confins. Pois é, claro que toda a vida importa, mas imagina se fosse o Messi, né? Então é parecido no caso da empresa, né? Que não obedece às normas, ou que nesse caso da OceanGate nem normas tem ainda e tal. Mas assim, nesse caso era um bilionário mesmo, que estavam ali, porque não tem mais o que fazer com dinheiro. A verdade é, você gasta $250 mil pra ver destroços do Titanic, você não tem mais o que fazer com o dinheiro. Você tem um dinheiro infinito, ou quase infinito, né? Então, enfim, não tenho empatia nenhuma, são meus inimigos de classe. Quem porventura ali não era exatamente um bilionário, era no mínimo um charlatão, né? Enfim, quer concluir, Lu, sobre esse assunto que eu te interrompi? Não, era isso mesmo, assim, porque eu acho que virou depois, como tudo no Twitter, aquele lugar abençoado, virou debate ético, moral, sobre se é certo rir de bilionários, se é tudo morte, são vidas humanas. Sim, são vidas humanas, mas aquela mesma história de fulano tem as mesmas 24 horas que você. Porra, não tem, entendeu? Não é a mesma vida humana, não é a mesma coisa de um trabalhador que morreu, como a gente citou aqui no caso de Chapecoense, eram trabalhadores, saca? Do esporte, mas trabalhadores da comunicação que estavam ali, como a gente já citou. Não é isso de querer pesar, que vai. É assim, gente que tinha escolha e gente que não tinha escolha, saca? O cara não pode simplesmente falar assim, não, eu não vou com vocês nessa empresa aqui, porque ele não tinha, né, o jogador de Chapecoense, não tinha condição de fretar um voo pra Valdir, saca? Não era, e também não é isso, o ponto ali, né, você vai com a equipe, tem toda uma questão, então são todos esses pontos que precisam ser colocados, porque senão vira aquele inferno que virou, eu até que não cheguei a comentar, assim, não, né, mas não, assim, eu digo diretamente, não confirmo nem nego se ri ou se não ri. Não, e teve como tô aqui agora. Teve mas, bobalhão, assim, bobalhão liberal, né? A esquerda tá. Primeiro, o que é a esquerda, né? Tipo, Lula no Rio, o Boulos no Rio, sei lá, a Luiz Erundina. Pelo menos não publicamente. Pelo menos publicamente. Porque a esquerda, cara, eu não sou a esquerda. Né? Não, são sempre os isentões, que eles querem colocar ali que, eu estou aqui, mas eu estou, olha só, a gente não pode, e essa falsimetria que eu falei. E para além disso, tem também aquela coisa discurso que a gente já viu no Vidas Negras Importam, não, todas as vidas importam, isso que eu disse. E aí também para tentar empurrar, como, olha só, vocês não estão sendo razoáveis, porque aí o razoável é a pessoa que está falando. Nós também já vimos, depois sai do Twitter porque não aguenta o tranco, aí o problema é a esquerda, tá ligado? Enfim, de bilionário eu quero que se foda, tá? De todas as maneiras possíveis. E aí com uma maneira exótica, né? Burra, inclusive engraçada, melhor ainda. Antes do Cesarotti tocar a vinheta do caô, pra gente entrar no assunto efetivamente do programa, a gente declara aqui que a gente continua junto, olhando de perto a luta dos professores e profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro. Eles ainda estão em paralisação, estão negociando seus direitos aí mais básicos. Essa semana a Justiça determinou o fim da greve, né? Mas o CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado, está com um calendário de movimentações, né? Até a próxima Assembleia, na quinta-feira que vem, se eu não me engano. E aí vai ter vigília no Tribunal de Justiça, vai ter ida para Brasília para conversar com o governo estadual, paralisações, enfim, um monte de ação aí durante a semana. A gente continua acompanhando. Eu estou deixando aqui o canal aberto do lado B para que as lideranças, os sindicatos, os movimentos, enfim, possam falar conosco para nos atualizar da situação, né? Eu tenho feito isso, eu tenho ido lá sempre, principalmente no CEP, né? Enfim, ver o que está acontecendo, porque se deixar o G1 não dá nada, só fala assim, a justiça determinou o fim da greve, né? É sempre isso. É uma luta que, se deixar na mão da mídia hegemônica, a gente vai falar bastante disso aqui hoje, como sempre. Mas, enfim, essa específico. Se deixar, não vão abordar, não vão dar espaço para o sindicato falar. Se derem, vão dar pouco e vão distorcer e vão combater. Se o Edmilson Ávila for falar, vai ser uma merda. Se o Tino Júnior for falar, vai ser uma merda. É um campo que a gente sabe que é dominado pela lógica liberal
pelas grandes fundações, principalmente as fundações daí dos grandes empresários da comunicação. Então a gente tenta dar aqui o espaço, principalmente para você que está nos ouvindo, quem é do Rio principalmente, ou da área de educação, para tentar ficar atualizado, né? Porque se der mole, não vai. Se não for ali na página do sindicato, não vai rolar, não vai ficar sabendo, né? É claro que alguns veículos noticiosos de esquerda acompanham um pouco mais a perto, mas até é mais incipiente mesmo. Tem que ser um veículo muito com repórter aqui no Rio, aí já diminui, enfim. A gente está tentando falar bastante, pede para que vocês compartilhem, sigam os sindicatos, os movimentos, as lideranças, principalmente nas redes sociais, né? Porque essa é uma disputa muito desigual e a gente precisa de mais adesão, a gente precisa que as pessoas que estão do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras entendam e compartilhem e façam isso ganhar o mundo para ver como a luta dos profissionais da educação do Rio é justa. Lu? Eu ia dizer isso, assim, quando você fala da comunicação hegemônica, como é que tratam os sindicatos, né? Eu que também trabalho com assessoria de comunicação de sindicatos, a gente vê que o que a grande imprensa, né, a mídia convencional chama de interesse público, na verdade é o interesse do indivíduo. Então, assim, quando eles vão cobrir uma greve dos rodoviários, né, do transporte público ali, quando é que os ônibus vão voltar? Porque aí o interesse é saber quando as pessoas, Sim. como é que as pessoas, se elas vão conseguir ou não pegar ônibus, em que horário, sabe? Então, é o interesse do indivíduo. E a gente não para pensar que, pô, todo dia a gente confia na nossa vida, já que a gente está falando, já falamos né, do lado B da última semana, falou de junho, começou com uma pauta da mobilidade urbana, e a gente tratando aqui também de transporte e tudo mais, sempre está falando sobre isso. A gente não para poder pensar que aquele trabalhador todo dia está ali lascado e só confia a sua vida nele, sabe? Nas mãos dele, literalmente nas mãos dele, estão ali no volante do busão. E isso, entre outras coisas, a educação dos nossos filhos, irmãos, sobrinhos, todos os dias ali, no Mas caso aí dos que tá, né, professores. Luara? Os professores da educação Isso não é pública, interesse público, entende? os professores da educação pública nem sempre estão dando aula e educando e ajudando a instruir os filhos de certa classe, né? Então, Sim, sim. assim como dos ônibus também, dos motoristas, né? Então, a adesão da classe média para essas lutas é bem Mas complicado, né? sim, mas assim, não entendem que isso também impacta na vida deles. Claro, Porque óbvio, se você é um microempresário que seja, o claro. seu funcionário anda de ônibus, saca? Sim, claro, Então, óbvio. assim, se ele estiver lascado, insatisfeito, É. levar, igual eu levei hoje, da reta da Penha, que quase 2 horas para poder chegar na minha casa em horário de pico, pô, não dá para achar que dá para viver assim. E isso vai colapsar, como já aconteceu antes. Então, é questão de tempo. E eu ia falar sobre esse outro lado, né, da comunicação. Assim, às vezes é muito difícil, e eu sempre faço essa provocação quando eu ia falar com a juventude, agora que eu sou uma jovem há mais tempo. Aí os meninos iam lá me chamar, eu sempre fazia essa provocação com eles, mas vale para todo mundo, mesmo quem já está no mercado de trabalho há mais tempo, porque a gente sabe que há uma dificuldade da juventude estar no mercado de trabalho, uma das mais afetadas, né, pelo desemprego, mas eu sempre falava isso: olha, vocês estão aí disputando partido, estão disputando a universidade, mas não deixem de disputar a sua entidade de classe. Eu acho assim, o movimento sindical, falando bem sério para vocês assim, foi o meu contato foi um choque de realidade, porque eu vim do movimento estudantil, já era afiliada ao PT, né, quando ingressei mesmo no movimento estudantil na universidade. Quando você chega no movimento sindical, é que você tem aquele choque do tá, é salário, é vida, como é que vai ser, né? Como é que eu vou lidar com essa pessoa que agora, né, é formada ou não? Enfim, eu sempre falo isso: conheçam as suas entidades de classe, sabe? Conheçam a sua categoria, a realidade do seu trabalho, disputem isso. Eu falo muito de organização, mas eu acho que as pessoas ainda pensam que o sindicato ou é uma coisa ultrapassada, uma coisa que não. E a gente está lutando justamente para poder, acho que nem só modernizar é a palavra, eu acho que é uma disputa até de que sindicato é esse? Como é que eu quero ser representado? Como é que eu me vejo Acho como que trabalhador? atualizar, né? Atualizar. Atualizar esse debate, que é um debate fundamental para a gente também se entender como classe trabalhadora como todo, saca? E aí, Caio já falou, sigam o sindicato, tudo, mas conheçam o que faz e pensem o que pode fazer, porque a gente também quer ouvir. Fala a gente, porque eu né, trabalho com isso também, estou pesquiso isso também, da comunicação sindical, e penso sempre nas possibilidades. Acho que a gente precisa vislumbrar novas formas, assim, porque lá atrás nasceu dessa coisa da solidariedade mesmo, que não tinha nada. E agora que existe uma estrutura mínima, a gente também não pode se apegar a isso.
Então, já teve debate sobre financiamento, né? Imposto sindical, se tira, se fica. A direita coloca, né, como parasitário, assim, mas não fosse uma negociação sindical, não fosse o pessoal para poder fazer, dar uma assessoria mínima que seja, né, dos sindicatos, até os mais pelegos, assim, tem muito trabalhador que ficaria na mão. Pouco tempo eu acho que foi no supermercado, e aí uma trabalhadora da limpeza estava conversando com outro trabalhador, falando que, nossa, não sei o que está acontecendo, todo mês eu recebo um valor diferente, e eu não sei isso, assim, tal. E é uma categoria muito precarizada, né? Porque geralmente é terceirizada ali da Sim. limpeza. E eu me meti ali no meio e falei, não, olha só, tem isso aqui, tal, 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 vai lá no sindicato, porque mesmo que ela não seja sindicalizada, sabe? Chega lá Sim. e vê quem é que pode te orientar quanto aquilo. Então são essas coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta e que pode fazer junto, É. né? E quem sabe aí até realmente, pô, meu sindicato é tal forma. Eu já trabalhei em outras funções em que meu sindicato, né, quem me representava era aquele sindicato extremamente Sim. pelego mesmo, É. então fazia ali o mínimo burocrático. E aí a gente chega lá e dá ideia, e cobra e vê a possibilidade de disputar até, quem sabe. Eu acho que é É um uma ambiente de forma também para disputa, quem né? quer se organizar, né? No Exato. ambiente de disputa, a E gente de disputa de ideias mesmo. vê a demonização que teve. E realmente, é óbvio que tem muita gente ruim em sindicatos, porque tem muita gente ruim em qualquer lugar, né? Aí a gente precisa disputar. Não deixe pra você procurar o seu sindicato só quando for assinar a papelada da demissão, porque aí não tem jeito, tem que ir lá, né? Que senão vai ser passando pra trás. Então, vai antes, né? Vê qual é, sonda, vai. Que até isso a reforma trabalhista tinha tirado, Pois né? é, sonda a possibilidade. Enfim, depois Não por desse. acaso. Depois desse ampla abertura, antes de eu. Não, na verdade não. Vamos logo pro caô da semana. Cesarotti, faz o seguinte: toca aí o caô da semana, eu vou deixar o Reclames do Plim Plim pra mais tarde. Lê, 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 Mais uma semana sem grandes acontecimentos apocalípticos, né? Um país governado por pessoas normais. Então a gente vai seguir fazendo aí uma agendinha do governo de concertação Lula 3, né? Como disse o Daniel, a semana do presidente. Na verdade, a semana A semana governo. do presidente. Ele agora tem um podcast com o Marcos Uchoa, né? Referência de velho. É, verdade. O podcast do presidente com o Marcos Uchoa bem legal, assim. Acho que é uma iniciativa bem bacana. Cabe É o Fala Presidente. Né? É. Cabe ajustes. cabe ajustes, mas eu acho que a iniciativa é muito boa. Bem, e aí o Lula, pra quem não sabe, tá aí viajando o mundo, refazendo a imagem do país circular. Hoje tem um vídeo sensacional dele num evento de meio ambiente, né, lá em Paris, uma fala sensacional, enfim. Ele tá aí viajando o mundo, a gente fez essa análise aqui. Antes mesmo de você apertar o 1 e o 3, né, no ano passado, a gente falou que o Lula seria mais ou menos aí um propagandista do Brasil. Traz no muito mundo. bônus de imagem, alguns bônus financeiros de médio e longo prazo, né? Mas o bônus de imagem imediato, né? Ser visto como estadista, sobretudo em oposição ao outro que estava antes dele. E tem pouco custo, né? Político, né? Porque você não tem Câmara para encher o saco, não tem questão de ministério, Lula é o Lula. Então, E no mundo, principalmente. exatamente, ele tem um capital muito grande e um custo baixo para fazer isso. E é muito doido, né? Hoje, a gente vai fazer parênteses aqui, né? Hoje ele postou foto com o Canel, né? O presidente de Cuba, né? Miguel Dias-Canel. Miguel Dias-Canel. Assim, é isso, cara. O Lula é esse cara. Ele foi lá com o prefeito, o primeiro-ministro da direita da Itália, com o prefeito de Roma de direita. Não, com a primeira-ministra de Com a- extrema-direita. Pois é. Giorgia Meloni. E vai postar foto com o presidente de Cuba, que é isso, o Lula é isso. E ninguém vai falar, assim. A nossa imprensa chia quando ele fala do Maduro, faz chiar porque falou de Cuba. Se bem que Cuba tá mais. Acho que Cuba virou muito mais meme até do que a própria Venezuela, né? Pessoas que a mídia e tal fala mais da Venezuela. E ele peita mesmo, ele vai lá, vai falar, é o Papa, é Cuba, é o primeiro-ministro de Israel, é isso, o Lula é isso. Enfim, ele tá lá, né, fazendo a parte dele, uma das partes dele, que eu acho que talvez seja, como a gente analisou aqui, né, a mais preponderante nesse momento, né, de reconstrução do país. A semana aqui teve algumas reviravoltas, e aí a gente tem falado muito de comunicação, né, que talvez muita gente nem tenha conhecimento. O governo, por exemplo, vetou parte da lei que reestruturava os ministérios, né, aquela MP que virou lei. Trouxe de volta a parte de recursos hídricos para o Ministério do Meio Ambiente, né, que tinha sido desmembrada pela MP, tinha jogado para a integração regional, desenvolvimento regional, né? E devolveu o sistema de inteligência que tinha sido mantido no GSI
Gabinete de Segurança Institucional pela MP, pelas mudanças, né, feitas pelo Congresso. A MP colocava na Casa Civil, então o veto colocou de volta na Casa Civil. Também teve o Senado, né? Mudou alguns pontos do arcabouço fiscal, né? O relatório do Omar Aziz, né? O Omar Aziz, né, presidente? Omar Aziz, que era o relator. Reverteu a questão do Fundeb, né? Que a Câmara tinha colocado para dentro do arcabouço, o Senado tirou, na versão agora já aprovada pelo plenário. E além da proposta original, também retirou do arcabouço um fundo constitucional que tem para o Distrito Federal e as despesas de ciência e tecnologia. Então, esses dois projetos, né, agora voltarão à Câmara, né? O veto... Na verdade, o veto ele pode ser apreciado pela Câmara, pelo Congresso, que pode derrubá-lo ou não, ou pode sequer apreciar. Beleza, vetou e ficamos por assim mesmo. E o Senado, como mudou o texto aprovado pela Câmara, precisa voltar para a Câmara para votar. Mas aí o chantagista-geral da República, Arthur Lira, por enquanto, ele não deu sinais aí que vai entrar em queda de braços para derrubar essas mudanças propostas pelo governo nessas duas leis, né? Pelo contrário, né? O Lira parece que já assinou aí até com um trâmite mais rápido da reforma tributária já para o mês que vem. Isso, claro, vem também a reboque da recuperação econômica gradual que o governo vem aplicando e da popularidade do Lula, que saiu aí pesquisas novas, que mesmo com um país bem rachado, ele vai conseguindo melhorando a sua avaliação, né? Até em núcleos bolsonaristas. Aí eu pergunto pro Daniel, uma coisa que a gente debateu, por isso que a gente trouxe aqui também. Deu para notar, assim, que a mídia hegemônica não noticiou, né, essas revisões, aí, essas reversões dos textos aprovados com a mesma ênfase que divulgou as derrotas, né? O que a gente viu? A gente viu a disputa, a briga entre o chamado Centrão, né, e o Arthur Lira e a Câmara, parlamento com o governo, aquilo ser alimentado pela mídia hegemônica, inclusive falando da Marina, das derrotas no meio ambiente. Tentando forçar uma crise entre a Marina e o governo. Como se não fosse de se esperar esse tipo de disputa, né? Que é uma disputa que a gente gostaria de não ter, né? Mas a gente sabe que teria. E reverberou aquilo, dava como se fosse. E aí, como você consegue algumas reversões, ainda não é o cenário que a gente julga ideal, né? Mas uma semana de notícias positivas no tema meio ambiente também, né? Que zerou a denúncia de invasão de terra indígena, Yanomami, Roraima. Foi lançado um plano. Já tem notícia de diminuição de desmatamento na Amazônia no trimestre e foi lançado um plano de combate ao desmatamento. E a fala do Lula hoje lá no evento internacional é de compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030, né? Então você tem uma série de notícias positivas para o governo no próprio tema do meio ambiente. Inclusive, muito em função também da própria organização dos ministérios, né, estarem agora consolidadas de alguma forma, né? Depois tem menos coisa para fazer chantagem. E aí o próprio Lula fala na reunião ministerial da semana passada, falou, eu não quero projeto novo não, irmão, cada um tem seu projeto, já toca, a gente precisa tocar o que já tem. Nada de ficar lançando coisa nova, porque agora é botar a máquina pra funcionar. A máquina já tá estruturada, é botar pra funcionar. Embora já sinalize pro segundo semestre com o lançamento do novo PAC. Sim, mas aí... É meio que integrar todos os projetos. E retomar projetos. O que é o PAC, na verdade, né? Já era em 2007, que será agora? É um guarda-chuvão, não é midiático a palavra, mas é uma marca para todos os investimentos do governo. Então você vai pegar uma série de ações que, obviamente, pelo princípio do multiplicador econômico, vão contribuir para o crescimento econômico, porque é investimento público. Econômico? Quando você investe R$1 em qualquer ação do governo, uma obra, esse real vai ser multiplicado em vários outros reais de atividade econômica, né? Então você está pagando para fazer uma ponte, aquela ponte você vai pagar a empreiteira vai pagar os engenheiros, vai pagar o fornecedor de cimento, o cara que vende cachorro-quente na porta da obra e por aí vai, isso vai gerar vários outros reais em atividade econômica. Assim que funciona a economia, né? Precisa Exatamente. investir, né? Entendi. Aí o PAC, então ele tem esse nome, Programa de Aceleração do Crescimento, né, que você coloca sob uma marca única as iniciativas de todos os ministérios. Então, se o ministério lá do Márcio França, da infraestrutura, vai reformar um aeroporto ou construir um novo porto, o ministério do transporte vai asfaltar 10 quilômetros de asfalto, se o ministério das cidades vai construir casa popular, ou se o ministério da saúde vai construir hospital, é tudo PAC. De repente vira tudo PAC, uma marca única. Então isso é bastante poderoso do ponto de vista de divulgação e também do ponto de vista de coordenação. Reclama-se muito. Sim, porque tem 40 ministérios, porque é impossível coordenar. É impossível. Se você tem 12 ministérios e você não tem um projeto unificado, cada um por si,
É caos. Já Se vivemos- você já tem vivemos 57 ministérios e eles respondem a uma estratégia única e uma estratégia unificada, Porque há um mas não projeto, única, né? porque existe um projeto por trás, aí você tem gerenciamento, né? E por aí vai. E aí, só concluindo a minha fala, 3 semanas atrás, se o Lula veta a lei lá, a medida provisória votada que saiu do Congresso, a gente teria Arthur Lira na Globo News, numa entrevista de 2h30, falando que era um desrespeito ao parlamento, né? Que o poder executivo estava interferindo no poder legislativo. Ele sempre usa essa retórica, né, nas chantagens dele, quando contrariado ou a sinalização de que ele vai ser contrariado pelo poder executivo, ele joga com essa de que está desrespeitando o equilíbrio entre os poderes. Engraçado que o legislativo... O contrário não acontece. O contrário né? não acontece. O legislativo mexer na estrutura do executivo para ele próprio não acontece. Quando é literalmente o que acontece. Mas dessa vez ele não falou grosso. E aí tem 2 elementos, né? Tem operação de Polícia Federal PF no cangote de ex-assessores agora, né? O cara já foi demitido do glorioso Partido Progressista, lá em Alagoas. E sinais da economia melhorando, e é aquela coisa, a operação da economia pela política, e agora é a hora do troco, a operação da política pela economia. Se uma série de medidas aí que a gente vem discutindo, do arcabouço fiscal, a opção por um certo liberalismo econômico para você ter espaço de ação, né? E essa opção, para essa operação liberal da economia, ou para essa operação talvez não liberal, mas com traços liberais, né, da economia, para dar uma satisfação aí para mercado, para políticos, com esse verniz. Não, e atitudes liberais mesmo, você tem algum tipo de controle fiscal, como o arcabouço, embora menos ruim que o teto, mas assim, já esgotamos bastante esse assunto. Com a ideia de você ter resultados econômicos de curto prazo, até de expectativas, né? É fundamental para você ter sinais econômicos positivos o mais cedo possível. Então você está operando a economia pela política, nesse caso, você está sinalizando, mesmo que, entre aspas, não se faça nada, né, como discutimos semana passada, você está sinalizando aos agentes econômicos que você vai ter um ambiente que eles consideram saudável para a operação da economia. E a partir do momento que os indicadores começam a melhorar, porque você sinaliza que tem um governo normal, que há regras estabelecidas, que vai funcionar desse jeito, assim, assado. Exatamente. Você começa a ter a operação da política pela economia, porque se a economia dá sinalização positiva, a popularidade do governo sobe, inclusive entre os estratos que não são prioritariamente lulistas, que sentem um clima melhor. Então a pesquisa não apenas é aumento da popularidade do Lula, mas tem aumento de percepção positiva da economia. Mais gente acha que a economia melhorou, menos gente acha que a economia piorou, e isso se reflete nas bases dos nossos queridos deputados. Fica cada vez mais difícil, dependendo da sua região, você fazer a oposição sistemática ao governo. E, como se diz, né, já que a gente estava falando aí de pressão da água e tal, sente-se o movimento das placas tectônicas lá embaixo, no subterrâneo. Então, sobe o ambiente hoje na Câmara, por mais que seja um Congresso extremamente conservador e reacionário, é o mesmo Congresso eleito no final do ano passado, há essas percepções de que é aquilo que eu falava, você não pode ter cheiro de sangue, é um bando de tubarão. Então, você tem que evitar cheiro de sangue. Se os caras não estão sentindo cheiro de sangue, eles vão se adequando, como sempre se adequaram ao poder da vez no Brasil. Então, operou-se a economia pela política, agora começa a ter a operação da política pela economia. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Vale lembrar que tem Camisa Crítica também no Armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve em São Paulo e, quem sabe, em mais cidades. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E o jogo está sendo jogado, né? A gente tem falado sobre isso, é o jogo que a gente discorda um pouco das regras, a gente contesta um pouco as regras meio injustas e tudo mais, mas ele está sendo jogado efetivamente, a gente tem falado sobre isso, né? Embora eu tenha algumas críticas, e são sempre as críticas que a gente, na verdade não é nenhuma crítica, é um apontamento que eu tenho feito sobre a forma de como o governo está se comunicando, né? E aí, Luara, para te chamar para o papo também, essa semana, né, a mídia hegemônica, na verdade, especialmente a coluna da Mônica Bergamo, que inclusive é uma das colunistas de jornal
menos escrota que tem, ela não é das piores, correu para anunciar uma mudança na taxação do Pix pela Caixa Econômica Federal, que já estava programada desde o ano passado, né? E aí, do jeito que ela noticiou, e outras deram também essa notícia, outros jornais também deram essa notícia, a repercussão... A cultura do furo também é muito forte, né? Sim, a repercussão acabou sendo negativa e aí, dentro desse contexto, as fake news correram soltas, né? Aí é isso, né? Lula vai taxar o Pix, não chega a ser uma mentira, de acordo com o que é divulgado ou de acordo com o que foi divulgado pelas grandes mídias. Não é uma fake news, tipo, o Lula vai botar alguém na tua casa se ganhar a eleição. Né? Ali há um fundo de verdade, há um pano de fundo de verdade, mal explicado, né? Enfim, o Lula acabou mandando suspender, né? Falou, suspende esse troço aí. E aí, Lu, a gente tem feito o nosso momento de observatório da imprensa, mas também do observatório da comunicação do governo, né? Da imprensa hegemônica, a gente não espera caráter, né? Acho que é coisa de caráter para deixar claras as decisões que são tomadas, né? Você não vai esperar um título, infelizmente, um título mais honesto e que dentro do corpo do título as pessoas cliquem, que já é algo mais difícil, clicar e explicar aquilo de uma maneira um pouco honesta. As pessoas querem fazer sensacionalismo e às vezes não é necessariamente mentira, né? Repito, né? Nesse caso aí, por exemplo, não era exatamente uma mentira, mas era um negócio distorcido, né? E que fez questão de falar lá que o governo Lula ia fazer. A Caixa Econômica Federal é um braço do governo, a gente sabe, mas enfim, também há decisões colegiadas antes, né? Antes do governo. E aí, o meu ponto é que eu acho que o governo, né, como um todo, ainda não tem as ferramentas e o entendimento e os cuidados devidos para divulgar essa e outras medidas. A gente ainda vê, eu queria saber se você concorda comigo, Lu, que a gente ainda vê um governo tateando como se comunicar com as pessoas no momento em que as mentiras comunicam muito fácil, né? Isso acho que sempre foi assim, na verdade. Mas agora você consegue distribuir essas mentiras muito fácil. Então, assim, para você tirar da pessoa que recebeu, Lula vai taxar o Pix agora, ela vai fazer um Pix. A gente tá até comentando isso, né, Daniel? Ela vai fazer o Pix não será taxado. Porque, na verdade, deixa eu explicar, né? A taxação é para pessoas jurídicas e não conta MEI, por exemplo. Então, assim, tipo, a vendedora de bolo não vai ser taxada. Agora ninguém vai ser mais, enfim, mas não seria. Não seria. A pessoa vai fazer, não vai pagar e vai ter gente que vai falar assim, não, mas eu recebi, então uma hora vai acontecer. Vai ter gente que vai fazer dizendo que pagou. Então eu queria... É aquele meme do não acredito, só acredito vendo. Eu vendo. Eu vendo, não acredito. Eu amo esse meme. E aí eu queria comentar um pouco isso, né, Lu? Assim, o que você acha? Você é uma crítica como nós, né, da comunicação do governo? Críticas construtivas mesmo. A gente acha que precisa melhorar, porque eu tenho falado isso. Assim, o jogo está sendo jogado institucionalmente, a gente ganha, a gente perde, normal, sempre foi assim. A gente perde mais do que a gente ganha, eu acho que de uma maneira geral. Mas eu acho que esse jogo da comunicação a gente ainda tá um pouco para trás, né? Perfeito, Caio, eu concordo, assim, em duas coisas. Quando eu vejo Mônica Bergamo, que inclusive, você falou que não é das mais exclusivas, inclusive é uma das poucas que conseguem entrevistas com certas pessoas, né? Porque, diz que ele só gosta tem isso. de ter um ministro. Exato, assim, essa coisa que o Daniel citou, do furo e tal. Então, primeiro momento, assim, eu até pensei assim, será que isso é jogada casada? Assim, vai lá e coloca, e depois o próprio Lula aparece como para desmentir, né? Então, o Rui vai lá e fala, não, foi o presidente que colocou isso aqui. Mas ainda que seja, disputar a comunicação de uma forma como ela era há muito tempo atrás. Isso. E é muito perigoso no momento em que a gente tem distorções, assim. O que acontece com esse título? Ele já está rodando só o título como parte dos cortes lá, e aqui, não sei o que lá, agora faz live, sabe essas coisas assim, que a gente não precisa, por mais Depois que... de desmentido, os cortes continuam rolando. E aí tem uma coisa, assim, eu fiquei pensando, será que não, gente? Será que mudou tanto que também eu talvez não esteja entendendo que, de certa forma, isso também pauta, né? Aquela coisa do falem mal, né? E que o Bolsonaro fazia muito bem, a gente continuava ali só reagindo, então os caras ali reagindo e tendo que falar do Lula. Eu penso sobre isso também, acho que é um ponto para a gente trazer aqui. Mas eu acho arriscado também porque a gente não tem esse ecossistema, nós estamos tanto falando, que o bolsonarismo tem estabelecido. Por isso que rodava tanto. Aí o que acontece? Vai lá e tá todo mundo no Twitter da Mônica Bergamo enchendo o saco, xingando e tal, mais engajamento para ela, parabéns, assim, mas como é que a gente conseguiu
orientar o que a gente sabe para as nossas redes, sabe? Para aquela pessoa que a gente conhece, que pode não ser, mesmo sendo da nossa bolha, pode não ser petista, pode talvez até ter votado no PT, no Lula, mas que olha aquilo ali e fala, nossa, isso aqui não condiz com o que eu... E a primeira reação é de... E aí eu tô citando do Pix, que tudo bem, a gente consegue provar, como o Daniel falou. Na hora que você vai fazer o Pix, não tem taxação ali, você vê que não é assim. Mas isso acontece em outras áreas também. A gente já citou aqui algumas, já colocou algumas críticas, né, a essa forma de comunicação. Eu acho que tem um pessoal tentando matar no peito, sabe, a comunicação. Quando não precisava. O que precisava vamos debater isso a sério, trazer gente séria. Eu acho que tem muita gente séria debatendo, tem muita gente séria trabalhando no governo e tal, mas vamos estabelecer aqui, vamos dividir verba de publicidade também para poder fomentar a comunicação em outros lugares, comunicação alternativa, né? Pensar aí formas de financiamento dessa comunicação fora desse eixo. Eu já citei aqui no início do programa de hoje o encontro aqui dos comunicadores, mas eu acho assim, isso precisa partir também dali, de quem tem agora a caneta na mão, sabe? Porque a gente ficou esses 4 últimos anos, 10 últimos anos, para poder pegar aí quase desde o golpe, acuado, e agora que a gente tem, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Precisa que as pessoas não fiquem assim, o governo tem que fazer isso. Então traz as pessoas e fala, vamos fazer junto, sabe? Tem gente falando sobre isso, o que vocês acham, o que vocês estão produzindo, deixa eu dar uma olhada aqui. E também explicar um pouco do que é essa estratégia para a gente conseguir alinhar. Não é fazer café com influenciador, saca? Não também, já vi recentemente sobre isso, não é pagar influenciador também, não é simplesmente despejar dinheiro para cidade, o que nós vamos fazer aqui alinhado, porque o Daniel citou a coisa dos ministérios, né? Existe um projeto. O que você pensa de comunicação no país? Acho que todo mundo está insatisfeito. Se é uma coisa que une bolsonaristas e lulistas e petistas, é que todo mundo está insatisfeito com a hegemonia de comunicação no país, como ela é feita, sabe? E aí a sensação que cria é essa de que você fazendo, você produzindo conteúdo, pode chegar ali. Mas isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Como é que a gente alinha? Porque depois a coisa degringola de tal ponto que a gente já tem que explicar para as pessoas que tem que tomar vacina. Então a gente chegou nesse fundo do poço. Não dá para a gente brincar com isso mais. Por isso que eu falo, é uma estratégia que para mim é perigosa. Por mais que seja o tom das redes sociais é muito desse, né? Do conspiracionismo, do clickbait, né? Clickbait, algumas pessoas falam. Eu acho ruim, eu acho que é prejudicial, acho que ela mexe muito mais com afetos negativos do que de fato comunica, do que de fato informa, que eu acho que é o que tem que ser do governo. Não dá para poder ficar a hora ali, aquela coisa que eu não gosto muito dos termos em inglês, mas é isso que se usa, né, da mangueira de incêndio, de fire housing. Dá para poder colocar um monte de coisa e aí recuar e para você aparecer como protagonista, como o Temer fez, né, principalmente ali. Acho que isso foi muito uma estratégia que o governo Temer assumiu desde o início e o governo Bolsonaro só deu seguimento e a gente ficava ali perdido. Acho que não é por aí, a gente precisa ter segurança de novo. Quando a gente vê a agenda do presidente rodando ali, e os caras estão tentando ver como é que eles comunicam, os caras da direita, da extrema-direita, bolsonarista, tá comunicando ali, como é que eles, pensando, como é que eles vão colocar que o Lula tá torrando dinheiro lá fora e tudo. E aí o Lula aparece fazendo um puta discurso. Como é que esse dinheiro é bem gasto pra caramba, sabe? Melhor que em motociata. Eles não têm muito como justificar quando você vê as coisas. Então eu acho que é muito disso, assim, falta um alinhamento maior para as pessoas entenderem, para não ficar todo mundo despejando os seus ais ali no tweet da Mônica Bergamo, saca? Não dá para poder ficar mais assim. Tem muita coisa para poder falar sobre o que está sendo de positivo colocado, e não só a ação de governo. O que a gente também quer, as cobranças precisam ser feitas, mas em quais locais? Porque tem mais participação popular, mas como é que a gente entra, como é que a gente chega? Isso precisa, eu acho que é isso ali, sabe? Como é que chama essas pessoas? Porque sozinho não vai fazer. E é por isso que a gente ficou com a sensação de que, o governo tem que fazer isso, mas por que não estão falando disso? Às vezes estão, mas onde é que está isso? Como é que eu me comunico? Como é que eu que penso, sei lá, comunicação, ou então a pessoa que pensa em agricultura familiar, onde é que ela vai chegar? Em quem? Sabe? Em que espaço? Uma coisa que acho que é importante que você citou, e a gente cita aqui há muito tempo, né? A gente tem um programa clássico com Orlando Calheiros, que ele explica muito bem isso, sobre a questão do ecossistema, que a gente tem batido bastante. A criação do ecossistema da extrema-direita global, é sempre importante lembrar. É claro que o Brasil tem o seu toque tropical da extrema-direita, mas esse é um ecossistema global que nasce
ou que pelo menos floresce nos Estados Unidos com Trump, para Trump até, mas assim, que o Trump é usado como isso. Eles já estão 10 anos na frente da gente nesse sentido, é muita coisa, e a gente precisa correr atrás. E aí, nesse ponto, eu queria destacar 2 coisas. Uma, eu acho que falta um pouco de visão a longo prazo. É claro que a gente tem, e o Lula gosta de falar isso, né, que tem que matar a fome das pessoas primeiro, sem dúvida alguma, eu concordo, e acho que isso já o faz diferente de tudo, né, um governo que fala assim, vamos matar a fome das pessoas, depois a gente vê o resto, ok, mas eu acho que cabe, muita coisa para se pensar, para se construir, para se reconstruir, para se, enfim, se alterar. A gente pegou terra arrasada, mas eu acho que tem gente boa que pode pensar a longo prazo. O Lula daqui a pouco não vai estar entre nós, o Lula, a figura do Lula, que por si só é um comunicador que, enfim, né? Ele praticamente não precisava de nada, de nenhum instrumento para se comunicar, a não ser ele falando, né? Há 40 anos já, isso, até um pouco mais já. O Lula não vai estar entre nós, o PT não vai estar mais no governo. Uma hora a gente não vai ver o pé. A gente já viu que não vai ficar PT 20, 30, 40 anos. Não vai ser. Não vai dar a revolução petista, né? Lulopetista. Não vai acontecer. Então, acho que cabe pensar um pouco a longo prazo, ou a médio prazo que seja, na criação dessa comunicação que a gente chama de contra-hegemônica. E lembrar que eu acho que é fundamental. A gente aqui, lá do B, faz jornalismo, né? Eu tenho tentado olhar o jornalismo hoje, ele é muito diferente do que eu estudei há 10 anos, né? E eu sou recém-formado, né? Tem gente que já estudou há 20 que esquece. O jornalismo hoje é outra coisa. Mas o lado B ainda se propõe a fazer jornalismo. O jornalismo, ele é uma fatia pequena, não é a maior fatia, da comunicação. A gente está falando quando a gente fala comunicação, a gente está falando de outros instrumentos além do jornalismo, para além do jornalismo. Hoje, com as mídias sociais, acho que talvez seja o mais forte, né? Tipo, rede social não é jornalismo. Pode andar junto, pode fortalecer um ao outro, mas não é. Mas tem outros segmentos, né? O audiovisual, o documentário, o filme, a novela. Então, tudo isso é comunicação. E aí, a gente não está 10 anos atrás, né? A gente está há 200 anos atrás. Porque para se criar, a gente vai ter que lutar contra Hollywood, a gente vai ter que lutar contra os Estúdios Globo, a gente vai ter que lutar contra o Brasil Paralelo, né? A gente vai ter que lutar contra a Record, né? E essas pessoas estão fazendo comunicação de várias formas e o jornalismo nem é a principal delas. Eu tenho certeza absoluta que a Globo, embora tenha lá os prêmios de jornalismo e sabe fazer bom jornalismo quando se propõe, ela não é a Globo por causa disso, ela é a Globo por causa das novelas, né? E a gente vê isso, por exemplo, quando a gente fala sobre a cultura ultraliberal, enfim, aquele pensamento único liberal por Hollywood, por exemplo, né? Quando a gente fala, cara, para você desconstruir, por exemplo, a Rússia e a China lutando contra filmes que colocam russos e chineses como inimigos há 40 anos, há 60 anos, não é simples. Então, acho que a gente também é importante pontuar isso, e o PT não vai fazer isso sozinho também, né? E é algo que a Lu também fala que eu gosto muito, que é tipo, cara, a gente precisa participar, sociedade civil organizada e sei lá, social-democrata vai precisar participar de alguma forma. E o terceiro ponto, na verdade, eu falei 2, mas eram 3 pontos. Eu acho que a gente precisa entrar no modo permanente de campanha. E aí, pra entrar no modo permanente de campanha, a gente precisa do maior partido da América Latina funcionar como um motivador da gente em modo de campanha. Já estão em campanha. A extrema-direita não sai de campanha. Se tem algo que a extrema-direita nos ensinou, inclusive, governar em campanha, fazer campanha em campanha, fazer pós-eleição em campanha, tudo é campanha. Acho que é fundamental. A gente já tinha aprendido isso com a esquerda lá atrás há muitos anos, né? A gente meio que desaprendeu. A extrema-direita está tornando a ensinar. E a própria direita mais liberal, ali, aquela direita, centro-direita, também já está em campanha. Você vê ali, teve um videozinho lá, daquele videozinho lá do clima, não tá bom, falando mal do Lula, faça alguma coisa. Agora que o Lula fez alguma coisa, já teve retratação no videozinho? Pois é, vamos... Aquilo ali... O clima melhorou? Pois é, aquilo ali é campanha. Ali tem alguém, ou algo, ou algumas coisas, ou algumas organizações por trás, em campanha, já pensando em 2026, ou 2024, que seja, para eleger pessoas que estejam mais alinhadas a determinadas
enfim, determinadas políticas. Então, assim, e aí sim eu cobro do PT. Aí sim eu preciso que o PT seja vanguardista, que seja preponderante, porque aí sim é ele que vai fazer uma máquina funcionar e ajudar as outras pessoas a entrarem em modo campanha, porque eu sei que você que me ouve aí, a maioria das pessoas que me ouve, estava em campanha, fez muita campanha durante a eleição e hoje já não faz tanta campanha, já não posta tanto mais, já não conversa tanto mais. É normal, porque a gente cansa mesmo, porque foi muito cansativo os últimos anos, e a gente sempre falou isso aqui, então a gente também está surfando um pouco na normalidade, porém, é importante que a gente esteja sempre motivado pelos principais quadros e principais instituições a estar em campanha. E eu acho que hoje o governo não está em campanha, os partidos e os quadros não estão em campanha como deveriam estar. Daqui a 1 ano e 3 meses tem eleição para prefeito, e aí não adianta esperar a eleição, porque pode ser tarde demais. Lu? Não, é porque também acho que o Lula está em campanha internacional, aí, tudo, a tour Lula, esse mas o problema é faz. que o problema é que quando ele entra em modo campanha, estando ali, o pessoal. Lembra quando ele falou o negócio do Moro? Ah, o Lula deu uma mancada, não sei o que lá. Mas é o tipo de coisa que mobiliza, assim, não é o tipo de coisa que eu gostaria que fosse pauta, porque eu acho que o Moro é realmente uma figura irrelevante, por mais que eles tentem alçar e tudo, chega a ser tosco, né? A gente viu aí nessa batina do Zanin, que nós nem tocamos aqui no assunto, porque o cara o cara fazendo pergunta com fake news de internet, pô, um negócio bizarro. E Mas anuncia isso. Eu vi na internet, não sei se é verdade. falta pouco falar assim, vi no TikTok, tal coisa, e faltou só falar. Igual o pessoal cita como fonte, diretamente, eu digo, né? Mas assim, quando o Lula ativa o modo campanha, o pessoal reclama. É meio foda também saber o que a galera quer. Mas eu acho que tentando passar aquela coisa da segurança, da institucionalidade. E tudo bem, vamos colocar que alguns porta-vozes ali sejam mesmo essa figura, acho que precisa. A gente precisa numa normalidade, mas a gente precisa ter quem mete o louco, sabe? A Isso. gente precisa ter quem coloca ali a cara, quem dá uma linha que mobilize o pessoal, igual a gente viu, a gente citou aqui algumas vezes nas redes, tem gente que acha ruim, mas eu acho que é o tipo de coisa, pelo menos alinha. Mas quando eu digo alinhamento também, não é ser governista. Eu acho que precisa formar, e esse eu acho que é o problema da esquerda, assim, tem um pessoal que, eu até tuitei isso recentemente, falei, tem gente que é tão burra que só tem opinião. E aí não Ó, direciona que essa opinião frase, para hein? algum. Que frase É, maravilhosa. Essa sua caneta, essa, essa frase? cara, eu coloquei, eu nunca tinha visto Cara, em que outro lugar, então é frase minha. genial. Se for sua, realmente, você é mais genial do que eu achava que você era, Lara. Porque, obrigada. Porque eu acho que é isso, assim, não direciona aquela opinião para algum lugar. E isso me incomoda muito, porque fica nessa de eu acho que tem que ser assim, tá, mas o que você faz com o seu eu acho? E eu provoco muito isso, porque é uma coisa que me inquieta também. Quando eu comecei a ver, aí você vai para os debates e fala assim, pô, isso aqui eu discordo, é assado, mas aí você fica ali na sua, você não tá movendo nada, entendeu? Coloque isso em algum lugar, nem que você escreveu para você mesmo, daqui a pouco você troca ideia com a pessoa e aí você já descobre que pode fazer alguma coisa junto. E pode ser do seu interesse, não precisa querer mudar o mundo, mas todo micromovimento muda o mundo. Então, a gente colocar essas coisas, por mais que sejam individuais, daqui a pouco você vai descobrindo o poder de fazer isso coletivamente, porque você vai esbarrar nisso, ninguém faz nada sozinho. E eu fico muito incomodada com essa coisa quando eu falo que esse é um problema da esquerda, assim, porque a gente vê formações. Eu já citei aqui, para a Fundação Pessoal Abramo do PT, tem várias formações abertas, mas as pessoas vão lá, parece que elas querem o cursinho da Gabriela Prioli para jantar o seu aniversário nas respostas. Lembra dessa? Eu nunca superei aquele vídeo, sabe? Dela vendendo curso, assim, porque parece que as pessoas estão atrás disso, de fazer ali os melhores reacts, e aí, ou então jantar liberais em debates. E, pô, ali você não está ampliando, sabe? Se por mais que você apareça ali, eu não acho positivo, assim, não acho que amplia tanto o debate, você não constrói exatamente. Quando você destrói alguma coisa, não necessariamente você constrói algo no lugar. Eu São tenho duas visto tarefas muito disso, diferentes, assim. né? São duas tarefas diferentes. Acho que é preciso destruir, sim, algumas coisas, mas como a gente pegou muita coisa já destruída, eu acho que eu tenho gastado mais a minha energia, ou tentado gastar mais a minha energia, tentando reconstruir ou construir alguma coisa, ou até, para usar um termo que a Eliane Brum usou quando a gente entrevistou ela aqui, Sim. que sempre que você vai construir, você precisa também destruir, né? A gente falando de desocupações, enfim. Tecer, saca? Acho que tecer junto ali, tá? Nessas redes para poder
juntar as pessoas, poder fazer coisas juntos, perceber, porque aí você vai criando, de fato, comunidades que engajam e saindo junto para poder fazer as coisas. Porque esse lance de querer só formar, só saber as coisas e não distribuir isso, além de tudo, é extremamente egoísta, né? É egoísta com a gente mesmo, porque a gente já percebeu a frustração. Aí eu tô fazendo já uma autoanálise, uma autocrítica. Então, aquela frase foi também uma autoanálise, uma autocrítica. Eu não me permito mais, eu brinco aqui, e já falei isso outras vezes, que a única opinião que eu tenho, o compromisso de formar é a minha, porque não é uma falta de responsabilidade, não, pelo contrário. Eu confio na audiência do lado B, nos meus amigos e companheiros, de que eles também vão se permitir ter uma criticidade. Então, quando eu falo que o alinhamento ele não precisa ser, não pode ser governista, é porque também a gente precisa disputar esse governo, e sempre vai precisar disputar, a gente precisa dar pegada dessa ideia de governo, dessa ideia de, aqui vai parecer um ANCAP falando, mas não, é dessa ideia de Estado também, porque o Estado é uma forma do capitalismo. Quando eu falo de sindicatos tão apaixonadamente, não pensem que eu não sei que os sindicatos também são uma forma muito limitada até de disputa dentro do capitalismo, de disputa de direitos, né, de conquista de A direitos. gente trabalha com o que tem, Ainda, né? exato, ainda muito limitado, mas não, eu quero, quando eu falo de novas formas de pensar esses sindicatos também, é de pensar até que daqui a pouco a gente não precisa, ou então que venham novas formas, não tenho medo de que isso vai acabar. Às vezes a gente se apega às formas ali, ou então, ai, porque o governo tem pouca. Não, acho que a gente sabe onde está pisando. A gente quase teve um golpe nesse país não faz muito tempo. E engraçado, eu até citei isso para quem já ouviu aí o meu Zap lá do B, me segue no Zap lá do B, eu citei isso essa semana, citei o artigo da Dilma, que destoa da análise que o PT mesmo publicou na revista Fox, que é a revista Fundação Perseu Abramo. A análise da Dilma ela é mais diferente, é mais avançada do que a análise que o próprio PT faz de junho de 2013. Não coloca simplesmente como um movimento para poder derrubar o PT, para poder colocar de novo a direita, e acabou virando a extrema-direita no poder. Ela fala que, na verdade, o junho de 2013 antecipou uma tensão que já havia, né, desde o fim da ditadura, né, desde a redemocratização ali, com formas que não atendem mais aos anseios das pessoas. E aí ela provoca, fala, acho que precisa retomar essa perspectiva antissistema, né? E aí eu sempre lembro também aquela coisa, aquela provocação que o professor Alisson Mascaro fala, né? De que o Bolsonaro é o maior leninista do Brasil. É. Guardadas as devidas proporções, com todo o respeito a Lenin, essa brincadeira, eu É um acho que arrombo retórico, mas faz sentido o que ele fala. é porque eles querem destruir. Como é que os caras conseguiram se vender antissistema sendo A próprio gente sistema? precisou E sair a em gente não defesa consegue. do STF, né? A gente tá aqui em defesa Exato! da A gente tá Câmara. Não tirando fechem foto a com. Câmara. A gente vê gente querendo, vai lá e louvando, então fazendo fancam, tirando foto com o Alexandre de Moraes, cara. Sabe? Com todo o respeito ao ministro Alexandre de Moraes, que segurou as coisas ali na unha, mas assim. Jardineiro pô, paraguaio. Jardineiro mas paraguaio. é porque a conjuntura muda também, tudo muda. Mas eu acho que é isso. Claro. A gente tá Mas, assim, meio acrítico também em certos pontos, né? A gente acaba sim, a gente tá vendo a galera fazendo um rebranding aí. memetificou e aí. E ao invés de falar assim, olha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, no governo passado, no golpe e tudo mais, não é questão só de apontar o dedo, porque eu acho que também isso precisa ser feito na medida né, por mais que, aliados no momento, a gente fala muito de acolhimento, mas pera lá, em quem que a gente pode confiar, saca? E aí que de novo eu faço essa provocação da organização local. Você tem um companheiro do seu lado que você pode confiar muito mais do que no relacionamento, cara. Por que a gente não está construindo algo ali, sabe? Colocando direcionando a nossa revolta, a nossa opinião, os nossos anseios pro que a gente pode construir localmente e tal. Eu sei que a vida tá difícil para todo mundo, gente. É correria, a gente às vezes não dá conta de trabalhar, estudar, quer fazer ali nossa graduação, não dá conta de família, de casa. Mas sempre tem alguma coisinha que você pode se dedicar. Eu acho que, de novo, a gente precisa voltar a perceber, assim, onde é que a gente pode agir, coisas que a gente gosta de fazer, que a gente pode oferecer para o mundo, sabe? Todo mundo tem. É isso. E nós estamos aqui fazendo um lado B um pouco nessa pegada, né? Sim. E começou assim, e a gente faz isso um pouco. E a gente não faz o lado B só quando nós estamos aqui. Eu quero fazer essa provocação porque também é isso. A gente não faz o lado B só quando a gente está aqui. É quando a gente vai fazer um roteiro do lado B, é quando a gente debate lá no conselho editorial, né, Caio e Daniel? Quando a gente lê uma coisa, se qualifica, se forma, quando a gente vai para os debates. Isso tudo também tá fazendo um pouco desse trabalho. Então, às vezes parece que, quando eu falo assim, Luara, mas aí eu não tenho tempo, mas aí, isso é difícil, eu não sei como.
são coisas assim mesmo que vai te movendo. É exatamente não ficar parado, sabe? É colocar isso, é direcionar essa nossa raiva, que agora pode virar alguma coisa melhor, do que hoje a gente estava com muita raiva, hoje a gente está com um pouquinho mais de amor no coração, apesar do Ministério do Namoro não ter chegado ainda. A gente pode direcionar isso para algum lugar, galera. Vamos fazer junto. E se vocês não sabem como fazer junto, chama a gente lá no Twitter, conversa com a gente e vamos buscar essa solução aí. É isso. Se você quer saber, se você ficou curioso aí, né? Quer saber um pouco mais sobre o que a Luara acha da jornada de junho, principalmente do que ela viu, do que ela viveu, é só você virar apoiador ou apoiadora do Lado B do Rio. Contribua para o esforço fiscal do Lado B. Aurelo, exato. Contribua, inclusive, para a gente fazer novas formas de comunicação, manter essa aqui, fundamental, e fazer novas formas de comunicação. A Luara fez um áudiozinho bem bacana, bem legal. A gente comentou, né, na semana passada, eu, Daniel e Fagner, a Lu não estava aqui, e aí a gente propôs a ela que ela comentasse também, meio que fizesse ali um spin-off, né, uma participação posterior, comentando. Então ela cita, né, inclusive esse artigo da Dilma, e tem muita coisa legal de como ela viu e vivenciou aquele período. Então convido você a ouvir o Zap Lado B número 3, né, a Luara comentando o que viu das jornadas de junho. O que é o Zap Lado B, para quem não sabe, né? São áudios curtos, né, sobre aquele tema lá proposto, que é como se fosse, praticamente isso, saindo do Zap dos panelistas para o seu ouvido, assim, direto. Né? É um programa exclusivo, né, uma recompensa para quem ajuda a financiar o Lado B do Rio na Aurelo. E aí eu quero ajudar o Lado B, como é que eu faço, Caio? Bem, se você tem R$10 aí sobrando, é só assinar o nosso plano de apoio Lado B do Rio na Aurelo. Acessa lá orelo.cc/Lado B do Rio e com R$10 você já ajuda a financiar o seu podcast preferido. E não é só manter o Lado B do Rio e o Lado B Notícias, né? Esse dinheiro ajuda isso, mas não é só isso. Como eu disse, né, você também concorre, além de concorrer a brinde da Camisa Crítica, que inclusive eu fiz aqui o sorteio, vou dizer os nomes, né, dos ganhadores daqui a pouquinho, você pode ouvir esses episódios exclusivos como o Zap do Lado B. Você pode receber newsletter também, de vez em quando a gente escreve alguma coisa lá, enfim, a gente abre um tópico, né, pra dizer o que vocês acharam, qual vai ser o tema da semana, de vez em quando a gente abre esse tópico, você pode responder, a Aurelo te dá você fazendo parte, né, da comunidade, você consegue responder, interagir com a gente. Por R$20, né, por mês, você pode também, acessando orelo.cc/Lado B do Rio. Além disso tudo que eu falei antes, você vai para o conselho editorial do Lado B, que é o nosso grupo de apoiadores e apoiadoras no Telegram, onde a gente recebe feedbacks, troca ideia, conversa, enfim. Ali a gente cria uma comunidade ainda maior, porque é uma interação também mais rápida, enfim, a gente conversa bastante lá. Se você não tem cartão de crédito, sem problema, a Aurelo aceita apoio por Pix, então não tem desculpa, se quer ser apoiador do Lado B, tem 10 ou R$20 sobrando, vai lá em orelo.cc/Lado B do Rio. Se você até tem R$10, mas não todo mês, você não sabe se vai ter ali todo mês, né? Você pode nos apoiar por Pix, né? Com as doações avulsas para ladobdorio@yahoo.com, ladobdorio@yahoo.com. Você não tem essas recompensas, né? Que é só um apoiador e apoiadora na Aurelo, né? Tem, mas você pelo menos vai continuar ajudando a gente a pagar o estúdio, deixar o Rodrigão feliz pagando o estúdio em dia, né, Rodrigão? A gente precisa, pagar em dia. Enfim, e quem tá aí, cara, tô sem grana, meio quebrado, a economia não tá voando, né, cara? A gente ainda não tá no pleno emprego, vai chegar lá. Tem como ajudar também, você pode baixar o aplicativo da Aurelo e você pode ouvir o Lado B por lá. A Aurelo é a única plataforma que nos remunera, né? Mas eu só gosto daquele aplicativo sueco que não paga um tostão. Tudo bem. Aí você, enfim, ouve lá pelo aplicativo sueco, né? A gente sabe que as pessoas se apegam. Eu acho que a gente tem que testar um novo. Principalmente o ouvinte do Lado B, né? Um ouvinte que normalmente quebra paradigmas, né? O ouvinte do Lado B normalmente é um antissistema. É importante, né? Tentar, né? Quebrar certas tradições aí do grande capital. Baixa a Aurelo, testa lá, vê qual é. Mas enfim, já testei, não curti. Então tudo bem, continua aí onde você tá. Mas comenta, né? Se tiver o espaço para comentar, para avaliar, dar as estrelinhas, né? Esse podcast, esse aplicativo sueco aí, bilionário, tem agora um negócio de perguntas. O que você achou do programa? Bota lá, compartilha nas redes, compartilha no grupo de Zap da galera que gosta. Enfim, a gente tá sempre pedindo ajuda de vocês, porque como a gente falou há mais de uma hora já, não é simples fazer comunicação contra-hegemônica de esquerda
né? Porque até a comunicação contra-hegemônica da extrema-direita talvez fosse mais fácil de fazer, mas não é o nosso caso, a gente tem caráter, então não é simples, a gente precisa aí da ajuda de vocês para chegar em mais gente. Se a gente não conseguir mais dinheiro, pelo menos a gente chega em mais pessoas. Eu vou aqui dar agora, né, o nome dos ganhadores do sorteio da camisa crítica, tá? A Mater Cooperativa, até o pessoal achou engraçado, né? Um CNPJ ganhando, mas na verdade é, enfim, alguém que usa o e-mail, né, da cooperativa. O Alex Nicásio, o Evanderson Silva, o Kir Carson Cavalheiro, o Caetano Souto Maior, o Leonardo Garcia, o Juliano Magalhães, o Gabriel Melo, o Kleber Vinícius, o Amaro Barros Peçanha Neto, Leonardo de Souza Mendes e o Tadeu, que é só Tadeu, tem um Apple. A Apple não dá o e-mail todo, mas todo mundo recebeu e-mail. Muito bonito os ouvintes do lado B montando cooperativas para financiar a gente. A gente brincou até. Parece aqueles. Coletivismo. Parece aquelas notícias de escândalo no PT. Aí, sei lá o que, da cooperativa ganhando um sorteio obscuro de uma camisa. Algum juiz em Curitiba vai investigar um esquema de camisas do lado B. A cooperativa que recebeu, enfim. Uma boa parte dessa galera aí, alguns, o Kleber Vinícius e o Amaro, por exemplo, já são, o Caetano também, tá lá no conselho editorial, quase todo mundo já respondeu até. Então vocês vejam aí os e-mails de vocês de cadastro, no PicPay, na Aurelo ou no Padrim, que vocês receberam as instruções para receber a camisa, para vocês escolherem, né, a camisa da camisa crítica. Daniel, boa noite. Boa noite. Só duas coisinhas que eu lembrei depois que eu falei aqui durante o bloco. Esse negócio do movimento das placas tectônicas, né? A gente vê um pouquinho na imprensa também. Mira Leitão, a insuspeita Mira Leitão, que embora de 2018 para cá tenha até tomado posicionamentos dignos em períodos eleitorais, pelo menos, né? Tinha aí, o Paulo Henrique Amorim tava o apelido de urubóloga, né? Porque era só pessimismo na economia, falar que tá tudo errado. Ela tem conhecida por essa visão liberal, né? Próxima aí do mainstream econômico. Ela estava falando hoje em negacionismo econômico do Banco Central, que mesmo com todos os números positivos, a prévia de inflação caindo para perto do 4% anuais, ou seja, se aproximando da meta draconiana do Banco Central de 3,5% de inflação para esse ano, uma meta que nunca foi tão baixa nem nos tempos de Hermínio Fraga, e sobretudo agora considerando que está saindo de um período de inflação relativamente alta, né, dos anos Bolsonaro, de pandemia e tal. Essa é uma meta irreal, tá chegando perto da meta e mesmo assim os juros seguem um dos juros reais mais altos do mundo, né? Perto de 9%, né? 13,75%, se você desconta a inflação de 4 e pouco, dá cerca de 9%. Então tem mais esse constrangimento aí ao governo Lula, né? Essa herança maldita do Bolsonaro, esse entulho do Bolsonaro, que é a diretoria do Banco Central dentro da lei de independência do Banco Central de 2021. Então, pelo calendário, só mudaria em 2025, mas começa-se a criar-se um clima para algo que era impossível há 2, 3 meses atrás, de pensar numa pressão política massiva, até acenando talvez com uma demissão por parte do Senado, que tem o poder constitucional para isso, né, da atual diretoria do Banco Central. Então, não duvido que nos próximos meses cresçam as pressões, não apenas da esquerda, como a gente já viu Luísa Trajano, empresária, da mídia hegemônica, encampar esse assunto pessoas que antes insuspeitas falando contra o presidente bolsonarista do Banco Central. Então, aí é mais um indício aí desse movimento de placas tectônicas. E outra coisa sobre o arcabouço fiscal, né, que vai voltar agora para a Câmara com essas mudanças do Senado, já que a gente fala muita coisa, antecipa muita coisa neste blog aqui, como o Caio gosta de falar, daqui a 1 ano e meio, eu acho que se tudo der certo, a gente vai estar discutindo o indiscutível hoje também, que é uma flexibilização ainda maior do arcabouço. Porque se tudo der certo, se todas as metas forem cumpridas, se o país efetivamente voltar a crescer acima das previsões, o emprego melhorar, a gente vai chegar no final de 2024 com uma pressão para aumentar o orçamento acima dos limites do arcabouço e vai estar colocada essa discussão, ela não vai ser uma discussão prescrita de aumentar a banda do arcabouço. É isso. Luara Ramos, bem-vinda de volta, obrigado por ter estado com a gente novamente, bem legal sua participação, tava com saudade, sei que os ouvintes também, a gente conseguiu abordar bastante coisa. Até semana que vem.
Ai, Caio, eu também tava com saudade. A pessoa fica 2 semanas depois desanda a falar, né? Hoje eu falei, caralho. Mas foi bom. E a galera ficou um programa sem te ouvir, pô. Precisava falar por 2 programas hoje. Pois é, pois é. Eu tava com saudade. Vou aproveitar a saudade para poder deixar 2 abraços pro @Astronália, que falou que lá do B sem luar é golpe. Então, isso tem que ser falado aqui. É, obrigada aí, pessoal, Ah, foi um que autogolpe, mandou né? mensagem. Autogolpe, É, por favor. não, não, foi feriado e depois eu precisei viajar, mas Isso, explica que a gente não, vou não te explicar. pichou igual a Já Dilma, tive, não. não, foi isso, mas eu sinto muita saudade. Eu fiquei toda assim, porque o problema da semana passada mudaram o horário do meu voo, então eu não ia conseguir participar a tempo, né? Chegar a tempo. E fiquei morrendo de saudade porque já tinha não participado no anterior e depois, né, antes também, acho que foi feriado, enfim, no Conserafina eu não consegui participar. Então é isso, estava com saudades. E deixar abraço também para o Jorge, que eu encontrei lá no encontro hoje, e é nosso ouvinte aqui também. E é sempre bom encontrar gente que ouve o lado B e vem falar com a gente, aí troca uma ideia. Então é muito gostoso, assim, deixar esses 2 abraços, dizer que estava com saudade, estou de volta. E estou falando sério, assim, vamos trocar ideia, galera, vamos chegar junto. Não precisa ser só pessoalmente, a gente tem aí às vezes para poder fazer isso também. É gostoso quando rola pessoalmente, mas tô fazendo isso aqui, ou então gosto de fazer isso aqui, o que que você acha que pode rolar? Eu adoro essas trocas. Chama lá, vamos bater um papo. Se tem uma coisa que vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, né? É que eu gosto de prosear. Então, Mineira, né? Mineira, né? então bora. Se tiver um cafezinho é bom, mas se não tiver também a gente vai junto. Vamos que vamos. Cafezinho, um queijinho. Pão de queijo, um queijinho, uma isso. broa. Uma Gente, cachaçinha também, que a gente querido. dependendo, né, do assunto, vai bem. O Lado B fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Forte amplexo. Até lá. Valeu! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.